Olá, para você que já se encontra aí, meu feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito, nós estamos aqui para juntos estudar a palavra de Deus. Nós não se achamos melhores do que ninguém, né, nossos irmãos, nós estamos cada dia mais aprendendo a estudar a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos numa série aqui, ouvindo a voz de Deus, né, e hoje nós estamos no estudo de número 9, a verdade sobre a morte. Ao longo de todo o tempo, nós temos perdido aí entes queridos, né? Irmãos, irmãs, muitos têm perdido mães, pais, né? E nós não temos aí, muitas pessoas perderam a esperança, né? Para muitas pessoas, há um conceito que quando a pessoa morre, a pessoa já vai para o céu, se ela tem praticado boas obras, e para outras pessoas também, há um conceito de que se a pessoa foi muito ruim, ela vai para o inferno. E também há uma terceira que se a pessoa fez o bem e o mal ainda está na dúvida, há uma terceira coisa ali que é ficar no purgatório, né? Onde nossos irmãos católicos aí, né, muitos deles muito sinceros, não têm pensado. Mas o que a Bíblia realmente relata sobre esse tema? O que há de acontecer com nós depois da morte? Será que quando nós morremos, nós vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório? E tem um outro também, um outro conceito aí, dos nossos irmãos espíritas, que eles creem que quando uma pessoa morre, a pessoa passa a viver uma outra encarnação, né? Ou a pessoa se encarna em um bebê, até mesmo em um animal. Então, perante essas perguntas, essas indagações aí, nós vamos responder aí essas questões aí, o que realmente acontece após a morte. Lembrando que nós vamos tratar desse assunto biblicamente, tá? O que Jesus falou sobre a morte, o que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram a respeito da morte, né? Não é os adventistas que pensam assim, é a Bíblia, né, que vai responder essas perguntas. Então, para você que deseja saber o que realmente vai acontecer após a morte, então assista esse vídeo até o final, tá bom? Então feche seus olhos com sua fonte que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua santa presença, onde nesse momento, Senhor, a Tua palavra vai ser aberta. Que o Senhor abre nossas mentes, principalmente nosso coração, para que aceitamos a verdade escrita aqui nesse livro. Fique conosco, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é saber de que matéria nós somos feitos, né? E o que existe então nesse corpo. Se existe dentro desse corpo uma alma ou se nós somos uma alma, tá? Então essas perguntas nós vamos se tratar agora aqui. Então, vamos começar aqui do começo, né? Aonde tudo se fez. Quando Deus começa a fazer aqui o mundo, né, todas as coisas, então no versículo 2, no capítulo 2, na verdade, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos fazer algumas análises aqui desse primeiro verso. Então Deus fez do barro, do pó da terra, Deus fez um boneco, e aí Deus não colocou nada dentro desse boneco, Deus soprou o ruá, né, no hebraico. No hebraico isso aqui chama Adam Nefshah, quer dizer, Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Não ter uma alma. O texto não diz que o homem passou a ter uma alma. O texto diz que o homem passou a ser alma vivente, né? Então, se o homem passou a ser, o homem não tem, né? Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Só que existe daí
uma contrafação inimiga que o arqui-inimigo de Deus, o diabo, Satanás, quando ele enredou Eva a comer o fruto proibido, que Deus havia proibido, da árvore da vida, ele diz algo que contraria as verdades de Deus, que a especialidade do diabo é contrariar aquilo que Deus fala. Ele sempre se opõe a tudo que Deus fala, né? Então, ele disse para a mulher que ela certamente não morreria. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 4, eu vou ler aqui primeiro, que aqui depois você pode ler com mais calma. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, ali quando chega no versículo 17, Deus diz assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Então Deus está dizendo que, ó, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas daí a serpente, a mais astuta, a mais sagaz, né, o diabo, Satanás, diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E aí ela acrescenta ainda, ela dá razão. Porque Deus sabe que no dia que comer dele, se vos abrirão os vossos olhos e serão como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Deus não conhece o mal, Deus conhece o bem, né? Deus sabe o que há de acontecer, mas Deus não fez o mal. Então, agora, essa imortalidade que as pessoas pregam por aí, isso é fruto do diabo, né? Que quem diz que a alma não morre é simplesmente a serpente. E veja que ao longo da Bíblia, quando nós vamos para Gênesis 3, 19, Deus diz assim, depois que expulsa o casal ali do jardim do Éden, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Veja que Deus não disse para Adão assim, ó, Adão, agora você está sendo expulso do jardim do Éden, aí você vai lá cultivar a terra, você vai fazer tudo até que você torna para o paraíso. Não está escrito isso no texto. O texto está dizendo que ele vai voltar ao pó, porque do pó ele foi formado e do pó ele vai voltar, tá? Então, quando a pessoa morre, a pessoa fica no leito da terra, do pó da terra. Ou esse ruar, o fôlego de vida volta para Deus. Não é a alma, não tem nenhuma alma. A alma aqui no grego chamada psirrê, né, é corpo, mente. Nós somos um ser holístico. Nós somos um ser integral. Esse divorciamento entre corpo e alma é platonismo, é pagão. Platão que pensava assim que quando a pessoa morre, a alma divorcia do corpo. Então a pessoa morre, o corpo cai ali e a alma sai. A alma fica vagando por aí. Ora, isso é um sistema pagão. A pessoa que pensa assim está totalmente pensando ao contrário do que a Bíblia relata, né? Veja bem, se você arrancar um braço seu do seu corpo e jogar ele ali, ele não vai sobreviver, ele vai secar. Então, se você cortou um pedaço da sua alma, com certeza se ele tivesse uma alma dentro daquele braço ali, um pedaço dela ia ficar vagando por aí. Veja, é uma coisa sem anexo, na verdade, né? E aí eu vou ler aqui um texto que se encontra em Jó. Veja o que Jó já pensava. Todo o povo judeu da época, ou parte deles, muitas pessoas aí, eles já pensavam como se daria a morte, né? Depois que surgiu aí essa crença do Platão, que veio aí esse divórcio, né? Dando ênfase à palavra da serpente, né? Que ela diz ali que certamente não morreria, né? Então vamos ler aqui Jó capítulo 7. Eu vou ler aqui os versículos o 9 e o 10. Eu vou ler também o 8. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. E aí
eu vou ler aqui o 7 até o 10. Diz assim: lembra-te da minha vida, que a minha vida é um sopro, ou seja, o ruá, o fôlego de vida. Continuando, os meus olhos não tornará a ver o bem. Versículo 8: os olhos do que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, é aquele que desce a sepultura, jamais tornará a subir. Versículo 10: nunca mais tornará a sua casa, nem lugar onde habita o conhecerás, jamais. Jó já tinha em mente que o dia que ele morresse, ele não voltaria a viver mais. Todos os patriarcas, profetas, todo esse povo judaico da época, eles pensavam no que realmente o Deus havia dito ao povo, né? Que a pessoa, quando morre, ela vai voltar ao pó. Não tem por que as pessoas ter a alma imortal. Como eu disse, a prerrogativa da imortalidade, só Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem essa prerrogativa, que é a imortalidade. Nós somos seres mortais, né? E aí, quando nós vamos para o Salmo 104, Salmo 104, versículo 29, diz assim: se ocultar o teu rosto deles, se perturbam, e se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Então veja, a Bíblia está sempre relatando que nós somos o pó. Se nós pensarmos que nós somos seres imortais, veja bem, nós vamos ter um grande problema com a palavra de Deus. E tem muitos protestantes no nosso meio que eles pregam a imortalidade da alma, né? Dizendo que nós somos, eu assisti um vídeo uma vez de um reverendo aí, falando, né, que Paulo disse que ele preferia morrer e estar com Cristo. Quando Paulo, ali em Filipenses, né, está falando, aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que Paulo, quando está orando aos irmãos em espírito, ele está vendo, Paulo saiu do corpo que está orando. É um tremendo absurdo uma pessoa que diz ser pastor, renomeado aí, entre muitos, tem milhões de seguidores aí, falar uma tal besteira assim. É que o problema hoje é o seguinte, é que as pessoas querem aparecer mais do que a palavra de Deus. O homem quer ter status. Ele não está preocupado mais com levar a palavra de Deus adiante. A preocupação dele é o status, é o ego dele. Ele quer ser o cara seguido. Você não deve me seguir. Você jamais deve seguir esse homem que está falando aqui do outro lado para você. Jamais você deve seguir. Você tem que seguir Cristo, Jesus. Você pode pegar e simplesmente seguir o que eu estou dizendo aqui, lendo com você, estudando com você. Jamais deve seguir status. Tem gente que tem milhões de seguidores e fala tanta coisa aí que se contradiz toda a Bíblia. E as pessoas estão ali. A pessoa sai da igreja, a pessoa saiu não por causa da palavra de Deus, por causa da pessoa. Devemos ser seguidores de Cristo, não seguidores de homens, né? Porque esse homem aqui é falho. Eu posso amanhã ou depois, espero que isso não aconteça, apostatar da fé. E você, também vai fazer isso? Não, você está alicerçado na palavra de Deus. Tem que seguir os princípios bíblicos. Então, o homem é mortal. A imortalidade só cabe a Deus. E aí, quando nós vamos aqui para Eclesiastes, veja, se você souber ler e interpretar as escrituras, você vai entender facilmente esse texto. Veja, Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão não estava nos melhores dias dele. Mas olha o que ele escreveu. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tão pouco têm recompensa sobre a sua memória, já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma no que faz debaixo do sol. Salomão, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que nós vivos, nós sabemos que vamos morrer. Eu sei, você sabe, todos nós vivos sabemos que vamos morrer.
Mas aqueles que já morreram não sabem de nada. Eles não têm parte em nenhum lugar aqui que se faz debaixo do sol. Recompensa. Eles não têm nada, eles não sabem o que está se passando aqui agora. Se a alma fosse imortal, eles saberiam o que está passando aqui. Se a alma fosse imortal, então a pessoa nunca morreria. Contraria as verdades bíblicas. Você está entendendo como que é? Então, veja bem. Quando uma pessoa morre, é como um sono. Veja, Jesus, Paulo, muitos deles entenderam que a morte é um sono profundo, ao qual você, quando você está muito cansado, você dorme. Se você morrer ali, você só vai parar de respirar. Só. A única coisa que vai acontecer, você vai parar de respirar e vai morrer. Mas se você morrer e a sua alma for para algum lugar, ou for para o céu, então a Bíblia se contraria. Só existe 3 pessoas no céu que a Bíblia relata. Eu vou ler quem são essas pessoas para você agora. Gênesis capítulo 5, 22, né? É a primeira pessoa que se encontra no céu. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Veja, e essa pessoa aqui não diz assim que a alma dela está lá. Diz que ela está com o corpo inteiro dela lá. Ela está glorificada na presença de Deus, né? Ela está glorificada. Não pode uma pessoa ir na presença de Deus com a alma. A alma da pessoa foi... E o corpo? Se Deus diz que vai glorificar esse corpo incorruptível, vai revestir de incorruptibilidade, como é que vai fazer isso com a alma? Não tem jeito. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Diz assim. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja, Deus levou Enoque, o corpo e tudo para o céu. Né? Outro que a Bíblia relata que está no céu, com seu corpo também. Não diz que a alma dele está lá, uma alma penada lá. Como seria isso? 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Enoque e Elias estão no céu. Tem mais um que se encontra no céu. Vamos ler aqui Judas, né? Antes do Apocalipse, tem um livro que só tem um capítulo. E nós vamos ler aqui Judas capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 9. Judas 1:9. Diz assim: Porquanto o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Aqui Jesus, o arcanjo Miguel, está numa demanda legal sobre o corpo de Moisés, querendo ressuscitar o corpo de Moisés. Aqui não diz que o arcanjo Miguel está brigando por causa de uma alma penada. Está dizendo que está brigando pelo corpo de Moisés. E numa demanda legal. Né? Porque o diabo estava colocando que Moisés não era digno de ser ressuscitado e levado para o céu, porque ele havia matado um egípcio, né? Naquele tempo. Você lembra da história que está lá em Êxodo capítulo 3 em diante, né? Que Moisés matou lá um egípcio. E daí, quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 17 de 1 a 3, agora aqui fica muito mais claro você entender esse texto, né? Lembrando que nós lemos Judas, que é um dos últimos livros, e agora nós estamos lendo Mateus, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 2. E foi transfigurado diante dele. Mateus capítulo 17, versículo 2. Jesus foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus. Agora presta atenção. O que vem em seguida.
Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos usar um pouco da nossa mente para pensarmos. Pedro, ele enxergou, ele viu Moisés e Elias. Agora a pergunta é: Pedro viu alma penada ou Pedro viu corpos glorificados? Porque Pedro disse: Senhor, é bom que estarmos aqui. Eu quero fazer 3 tendas. Ora, será que Pedro estava louco? Para que alma penada quer tenda? Então nós precisamos de analisar o texto. Quando Pedro viu Elias e Moisés, Pedro viu eles no corpo glorificado e disse para Jesus: bom estarmos aqui. Quer que eu faça 3 tendas? Uma será tua, Senhor, a outra para Elias e a outra para Moisés. Então eles estão com o corpo. Então eles não estão ali sem corpos. Você está entendendo? Quando lemos Marcos capítulo 5, quando a menina morreu, Jesus diz: ela está dormindo. Compara a morte a um sono. Agora nós vamos ler João capítulo 11, né? E eu quero ressaltar algumas coisas aqui de João capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo 11. João 11, 11. Diz assim: Isto dizia depois que lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus disse que Lázaro tinha adormecido. E aí em seguida, mas ele se supunha que estivesse falando do repouso do sono. Aí no versículo 12 diz assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo? Os discípulos entenderam que Jesus dizia que Lázaro estava dormindo um sono de repouso. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunhavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E aí no versículo 17 diz assim: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Bom, quando os discípulos perguntaram para Jesus: se dorme, está salvo? Jesus não respondeu diretamente essa pergunta para ele, dizendo assim: não, está salvo sim. Jesus não respondeu. Jesus falou assim: não, Lázaro morreu. Né? E aí, no versículo 17, diz assim que Jesus foi para lá, já havia 4 dias sepultado. Por que 4 dias? Eu li recentemente um livro do Dr. Rodrigo Silva, o livro Maria Madalena, a história de Maria Madalena. Se você gosta de estudar sobre a palavra de Deus, eu vou recomendar para você esse livro. Na página 250 e 251, Rodrigo Silva, ele comenta que existia na época uma crença que quando uma pessoa morria, durante 3 dias, um anjo ficava ao redor dessa pessoa. Até mesmo ressuscitava a pessoa durante esses 3 dias. Jesus conhecia essa crença, essa falsa crença. Jesus conhecia. Por isso, Jesus demorou 4 dias. Porque, sendo assim, o que ele haveria de fazer seria uma coisa espetacular. Seria uma coisa dada por Deus. Porque já não haveria mais uma crença que o anjo ressuscitou, e sim Jesus. Por isso que ele diz assim: isso foi feito por causa de vocês. Para vocês crerem no Filho do Homem. Que é assim que Jesus disse, né? Se creres até... E olha que interessante o que Jesus diz aqui no versículo 24. E replicou: eu sei, replicou Marta, e ele há de surgir na ressurreição nos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí, vamos fazer uma exegese desse texto aqui. Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro, né? Ao ponto de vista crítico,
dessas pessoas que dizem que a alma é imortal, que a pessoa que morre vai para o céu, então nós temos um grande problemaço aqui. Jesus, Jesus, Jesus fez aqui uma atrocidade. Jesus acabou com Lázaro. Ao ponto de vista dessas pessoas que dizem que a pessoa morre e vai para o céu, Jesus fez uma coisa aqui que ninguém gostaria que ele fizesse. Veja, Lázaro morreu e está no céu, lá com Deus Pai, sentado do lado de Deus Pai, comendo, bebendo. Lázaro não pode ver a morte, Lázaro não sabe o que é a morte, não pode chorar, Lázaro não tem tristeza, Lázaro está vivendo uma vida maravilhosa, a qual eu e você queremos que um dia Deus nos leve para o céu para desfrutar dessa vida. Aí chega Jesus e diz assim: ô Lázaro, é o seguinte, desce daí do céu e vem para aqui, porque eles vão procurar matar você de novo junto comigo. Ora, gente, por favor, vamos aprender a ler o texto bíblico e fazer a exegese e principalmente estudar com toda sinceridade a hermenêutica, a ciência interpretativa do texto. Porque veja bem, se Lázaro estava com Deus e Jesus mandou Lázaro vindo lá do paraíso para essa terra, porque quando nós continuamos estudando o texto, vai dizer aqui que os judeus queriam matar Lázaro também, de novo. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro para eles procurar matar Lázaro de novo. Não tem cabimento algum, não tem embasamento bíblico para essas coisas. Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro não disse nada onde ele estava, o que ele fez, o que ele viu, não disse nada. Lázaro simplesmente saiu do túmulo. As pessoas que querem fazer aí o marabarismo aí da palavra de Deus, dizendo que quando a pessoa morre vai para o céu, que a pessoa volta, reencarna, gente, isso é obra do inimigo, isso não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas, como eu disse, elas querem ter status. Às vezes você olha para a pessoa, você diz que a inteligência dela nossa, que inteligência, mas se você olhar para a palavra de Deus, ela contraria a palavra de Deus. E tem muitas pessoas bebendo dessa fonte. Essa fonte de Platão, esses teólogos de hoje, muitos teólogos protestantes aí, bebem da mesma fonte do Platão, dizendo que a alma é imortal. E essa fonte de Platão, ele pegou simplesmente da serpente, que é a serpente que diz que a alma não morre. Então, aí as pessoas, querendo fazer uma exegese do texto bíblico, vai para Lucas capítulo 16, né, dizendo que ali Jesus contou o rico e o Lázaro. Veja, se nós entendemos que Lucas capítulo 16 é literal, nós temos outro problema maior ainda. Nós vamos entender que o céu e o inferno é vizinho. Que uma pessoa que foi salva, ela vai poder ver o seu filho ou sua pessoa querida que você amou na terra sofrendo os tormentos ali. E que felicidade há no céu você vendo o tormento de outra pessoa. Por isso que nós devemos estudar. E hoje nós estamos fazendo isso aqui, estudando os textos dentro do seu contexto, para entender o que a Bíblia diz, não o Alessandro Júnior está dizendo. Eu estou lendo para você e tentando explicar para você o que os homens inspirados por Deus e o que o próprio Jesus falou sobre isso. Lembrando que Jesus comparou a morte a um sono, tá? Então veja bem. Então agora nós vamos ler aqui um outro texto, né? Que é o texto que nós ontem, ali eu deixei ali para você ler. Eu li só 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e o 14, né? Que Paulo ali falou algo que parece que à primeira vista ele está dando a entender que quando Cristo vier do céu, ele vai trazer com ele as pessoas que já estão no céu, os mortos que já morreram aqui, já estão salvos, aquelas pessoas que, como eu acabei de dizer, que as pessoas acham que quando morre já vai para o céu. Então, não vai para lugar nenhum, né? Porque João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim, que quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar, um para a vergonha e outro para a glória de Deus. Depois você pode conferir lá. Nós vamos ler aqui então 1
Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, ao qual eu li ontem na parte da tarde. Só que hoje eu vou ler até o 18 e explicar. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, eu estou aqui em Colossenses, é 1 Tessalonicenses 4, aqui ó, 13. Eu vou ler agora até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, a respeito daquelas pessoas que já estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Veja, Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes se tratando daquelas pessoas que já morreram, tá? Eu não quero que vocês sejam ignorantes, para vocês não ficarem tristes como aquelas pessoas que não têm esperança. Qual a esperança? Para muitas pessoas, é assim, ó. Antes de nós continuarmos lendo o texto aqui, para muitas pessoas funciona assim. Que o mundo, isso eu sei de muito pequeno, né? Que o mundo nunca iria terminar. Porque enquanto estiver nascendo bebês, estiver essa procriação aí, não, o mundo jamais vai acabar. Por quê? Porque quando a pessoa morre, já morreu, acabou. Morreu, acabou. E para outras pessoas, para esse nível de pessoas, é essa aqui, que não tem esperança. Mas para as pessoas que têm esperança, Paulo acrescenta e diz assim, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso que eu li até ontem, né? Então, Jesus vai trazer os que dormem. Qual é essas pessoas que dormem? Será que está falando lá do céu, que Jesus vai trazer todas as pessoas que já morreram que estão no céu? Ou Paulo está falando uma outra coisa? Vamos ver quem é essas pessoas que Paulo está dizendo que estão dormindo. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, do modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse que Cristo vai trazer na sua companhia, não é que vai trazer do céu, que vai trazer da terra, vai ressuscitar os que dormem. E depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando Paulo diz que nós, o que ficarmos vivos, Paulo até tinha em mente na época que quando Cristo voltasse, talvez ele se encontraria vivo. Né? Por isso que ele dá ênfase aqui, ele fala na primeira pessoa. Ou seja, nas pessoas, nós, o que ficarmos, encontraremos com o Senhor nos ares. Então, quando Cristo voltar, ainda haverá muitas pessoas vivas que vão ver. Mas os mortos também vão ver, porque quando Cristo for voltar, ele vai ressuscitar as pessoas para que possam ver a chegada dele, com todo o seu poder e a sua majestade em glória. Agora ele vai vir como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18, descreve exatamente que os mortos vão ressuscitar. Agora vamos ler aqui um texto. Quem tem a prerrogativa da imortalidade? Paulo deixa claro, né? 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 16. Vamos ler o 16 aqui, que diz assim. Eu vou ler aqui também, vou ler o 15. A qual em sua época determinada há de se
há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível e quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Você quer que eu leia de novo para você o texto? Eu vou ler de novo o versículo 15. Eu vou ler o 14 também. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor. A manifestação de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em sua época determinada, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que é o único que possui a imortalidade, que habita na luz acessível, inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele o poder eterno. Amém. Então, quem pode ter a imortalidade só é Deus. Nós somos seres mortais. Isso que você tem que colocar aí na sua mente. Né? Nós não possuímos imortalidade nenhuma. E Paulo deixou isso muito mais claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo... Eu vou ler aqui dos versículos 50 até os 58. Olha o que Paulo diz aqui quando Cristo voltar, como nós lemos ali em 1 Tessalonicenses. Veja que Tessalonicenses ele está escrito depois de 1 Coríntios. Né? E aí, quando nós lemos aqui, Paulo já falou muito antes desse assunto. Olha o que Paulo diz. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção? Porque o sangue e carne nós são corrompidos aqui agora. Por isso nós temos que ser transformados. Né? Agora, se aquelas pessoas que dizem que a pessoa morreu e foi para o céu, com certeza, como que ela foi glorificada? É uma contradição imensa da palavra de Deus. E aí no 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo acabou de dizer isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Na ressoar da última trombeta, veja que Paulo está dizendo lá, da última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Não é a mesma coisa que Paulo está falando lá? Que a trombeta vai ressuscitar, e quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo a mesma coisa. Agora Paulo está falando na transformação que vai acontecer com eles ou com nós. Né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo imortal se revista de imortalidade. É preciso que Cristo venha e transforme o nosso corpo para ser imortais, para que nós sejamos moradores das mansões celestiais, né? Num corpo incorruptível e revestido de imortalidade. Né? Porque até então, nesse momento, a imortalidade só é essa prerrogativa de Pai, Filho e Espírito Santo. 54. E quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão da morte? É o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, seres firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é vão. Esse texto é um texto importantíssimo da palavra de Deus, para que você e eu ficamos apercebidos e sabido do que há de acontecer. Então, se você, meu irmão na fé, se você pensa diferente, se você
tem a sua opinião já formada, eu peço do fundo do meu coração que você revê essa opinião. Nunca é demais nós darmos um passo para trás. Né? Nós somos um ser humano em construção. Né? Tem muitas pessoas que dizem assim, ó, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso é um grande engano. Eu já pensei assim várias vezes. Mas quando você desce um degrau, Deus faz com que você sobe 5, 6. Nós temos que se esvaziar. A irmã Ellen White, eu tenho aqui Espírito de Profecia, um livro, na página 128, 129, ela diz assim, que antes de nós estudarmos as Escrituras Sagradas, nós devemos esvaziar de nós mesmos e ir para o texto bíblico com o coração vazio, com a mente limpa, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Porque nós não podemos ler a Bíblia colocando as nossas interpretações pessoais no texto. Né? Então, para os nossos irmãos que pensam diferente, como eu disse, eu assisti um reverendo aí falando sobre Filipenses, que Paulo diz que ele prefere sair daqui e ir morar com Deus. Filipenses capítulo 1, 23, né? Mas se nós fazemos a leitura do texto, nós não podemos ler o texto fora do contexto. Nós entendemos que Paulo está dizendo assim que é muito melhor se ele morresse naquele tempo, que ele já sentia uma pessoa que pela graça de Jesus Cristo ele estaria salvo na bendita vinda de Cristo. Paulo não estava nem por um minuto se referindo ele morrer já ir para o céu. Sendo assim, Paulo se contrariou ele mesmo, a Bíblia é tudo contrariada, porque Paulo diz uma coisa num lugar, e em outro lugar ele diz outra coisa. Não é assim, nós temos que aprender a ler. Então, só para terminar esse estudo, reveja os seus conceitos. Se você fazer esse estudo aqui, e isso contrariar tudo que você pensa, ainda assim vale a pena você fazer esse estudo. Porque o que eu acabei de estudar com você aqui é totalmente bíblico. Aqui não tem nenhuma crença adventista aqui. Aqui só está o que nós acreditamos, o que a Bíblia relata. Mesmo que você às vezes lê um texto que você fala assim, ah, tá vendo, esse texto aqui diz tal coisa, procure examiná-lo, fazer a exegese, aplicar a hermenêutica, para que você veja que todos os autores, cerca de 40, que escreveram a Bíblia, foi inspirado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então não pode haver contradições. Pode haver, sim, uma complementações, mas nunca uma contradição. Tá bom? Então, que Deus abençoe os seus estudos, que Deus abençoe a mim também, os meus estudos, que você seja sempre um praticante da palavra de Deus, não somente um ouvinte. Tá bom? Eu espero então que você tenha aí feito esses estudos, que eu acredito piamente que é de grande ajuda espiritual para a nossa vida. Feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo onde nós aprendemos, Senhor, que um dia nós vamos morrer e também acreditamos, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar e vai nos ressuscitar e nos levar para o céu, Senhor, com o corpo glorificado. Nós não temos, Senhor, a imortalidade da alma. Nós somos um ser mortal. Esperamos que um dia o Senhor venha com toda a glória e a majestade e esse corpo corruptível, Senhor, vai ser transformado de incorruptibilidade para que nós possamos herdar o reino do céu. É o que nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero então você amanhã no próximo estudo. Até lá!